Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou roteirista, curadora, apresentadora. Sou apresentadora aqui das Minas Gerais, um videocast que a gente fala com mulheres, sobre mulheres, para amplificar as vozes das mulheres. E a gente está fazendo aqui uma temporada sobre modernismo para divulgar um espetáculo muito legal chamado Pindorama Modernista, escrito pelo Leonardo Cássio, meu sócio. E o Pindorama Modernista foi financiado pelo PROAC, com patrocínio da Coca-Cola FEMSA, Forte Leve, Covabra e Solvem. Então, muito obrigada a todas as empresas que patrocinaram a cultura, né, o teatro. Patrocinem mais. Patrocinei mais. E eu tô com duas convidadas maravilhosas aqui. A gente vai fazer uma autodescrição. Então, sou uma mulher branca, tenho um cabelo comprido, castanho, olhos castanhos. Tô com um batom roxo, em homenagem a uma pessoa que a gente vai conversar aqui sobre. Tô com uma brusinha de bolinha branca e uma outra jaqueta, por cima, Uma não blusa. sei. Uma camisa? Uma camisa. Uma camisa por cima, meio translúcida, preta. E é isso. Usam alguns detalhes, né? Tô com um brinco, mas eu acho que nem tá aparecendo muito. Mas tô com um brinco claro, com umas bolinhas também, em homenagem a outra pessoa que a gente também vai falar. E aí vocês podem fazer a autodescrição. Ordem alfabética, Camila. Sou eu. Então. Acho justo. Eu sou a Camila, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo cacheado, comprido, castanho. Tô com uma blusa verde escura, lisa, um anel verde no dedo, anelar direito. E também tem um brinco aqui que não tá dando muito pra ver. Mas, enfim. Tá dando pra ver o seu. Tá? Tá dando? Uhum. Bom, então o meu brinco dá pra ver. Ele é verde mais clarinho e tem bolinhas. Bolinhas branco com bolinha preta embaixo. Nossa, lembrou. Eu sempre esqueço os brincos que eu tô. Bom, eu sou a Pri Miguel. Eu tô com uma blusa bem ciganinha, xadrez. Que inclusive foi pro aniversário da minha sobrinha. Eu falei, eu preciso comprar alguma coisa que eu vou usar depois. Boa. Era festa junina. E sou branca, meu cabelo é cacheado, mas está alisado hoje. Na altura dos ombros um pouquinho mais. Tô com o brinco, mas tá escondidinho aqui. É só uma argolinha dourada. Alguns anéis também dourados e prata. Nos dedos lá das duas mãos. Acho que é isso. Também tô com batom hoje, em homenagem a uma das... Estamos bem parecidas. Cabelo castanho, batom roxo. Sim, a make não vai dar pra ver, né? De óculos e tudo, mas tentei colocar um pouco de cor aqui de uma delas. E na boca uma coisa mais da outra. Todas nós de fone. Gostaram de usar fone? Ai, gostei. Boa, boa, boa. Também, gostei de ouvir minha voz. Gente, eu vou fazer aqui um teste que eu não fiz ainda em nenhuma entrevista, mas eu vou fazer com vocês, porque vocês são minhas amigas. Então, vamos aí, cobaias. Amigo é pra isso. É. Bom, as Minas Gerais, né? As Minas Gerais eu criei para falar das minas. São Paulo, Sampa e tal. Mas tem essa relação com Minas Gerais, estado. Minha mãe é de Minas Gerais. Vocês são de Minas Gerais. Yes. Muito maravilhoso. Então, eu peguei algumas coisas, assim, que remetem a Minas Gerais. Tanto estado quanto Minas. E aí tem a música. Sou do ouro, eu sou de vocês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Então, para começar, quem são vocês? Camila. Se apresenta como você quiser. Porque eu até pensei em apresentar vocês, mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que não está diretamente relacionado à profissão. Uhum. Né? Então, como vocês quiserem falar de vocês, fiquem à vontade. Pode falar da profissão, pode falar de onde vocês são, pode falar o que vocês sentem, o que vocês gostam. Muito bem. Eu sou uma pessoa brincalhona. Nem sempre aparece isso nas minhas redes, na profissão e tal, mas eu sou uma pessoa brincalhona, eu sou uma pessoa que tem os dois pés fincados em Minas Gerais, mas São Paulo me acolheu, então comecei a misturar tudo isso, né? E eu sou uma pessoa que gosta de comunicação, que fala de comunicação, que vive a comunicação, que eu consegui direcionar os meus caminhos pela comunicação, me libertar pela comunicação. E também gosto de música, gosto de canto, gosto de cinema. E foi o cinema que nos uniu. Né? Então, eu acho que vale dizer aqui que tem muito de mim no cinema e muito do cinema em mim. E isso me permitiu também a trazer essas conexões interessantes que temos. E sou fonoaudióloga, além de tudo isso. E é engraçado, eu achei interessante você propor essa apresentação mais livre, Freestyle. né? Porque a gente acaba, muitas vezes,
nos definindo pela nossa profissão. Sim. Né? Eu sou fonoaudióloga, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas e além? Para além, né? Depois que você sai desse horário comercial, você é o quê? Quem você é? Eu não sei se é uma tradição de São Paulo, porque eu tenho essa impressão que aqui em São Paulo, e aí? Primeira coisa, o que você faz? Ai, gente, eu já fico... Em Minas, essa é filho de quem? Filho de quem? Sobrinha do fulano, do ciclano. Ai, muito mais legal, né? Mais ou menos. É, Depende. tá bom. No meu caso, eu filha de pais separados desde muito cedo, então me incomodava um pouco. Assim, tipo, filho de quem, né? Aí sempre tinha família do lado do meu pai que eu não convivia muito e aquilo... E você tá sempre relacionada a alguém, né? Não é o que você a sombra de alguém, né? Uhum. Não, e fora que a cidade, né? Eu sou de Poços de Caldas, então, cidade menor, minha mãe conhece meio mundo, porque eles são comerciantes ainda por cima. Mesmo se ela estivesse em São Paulo, ela ia conhecer meio mundo. Então, ser filho de quem? Já ia saber que estudou com fulano, que foi madrinha de não sei quem, né? Então, tem muito... tem até uma confusão de identidade quando a gente começa a perguntar esse negócio, ser filho de quem? Enfim... E aí a gente vai se construindo e buscando, sei lá quem que eu sou. Então eu sou fonoaudiólogo, eu sou a minha profissão, eu sou... Tá. São os caminhos aí. E de alguma maneira a gente está sempre sendo alguma coisa de alguém, de outra coisa que não só a gente Chega um mesmo. pouquinho mais perto. Que não só a gente mesmo, né? Com certeza. E você, Pri? Então, é engraçado que desde que eu vim para São Paulo, eu me apresento como mineira, que se encantou por São Paulo, que se apaixonou por São Paulo. E sim, o cinema nos uniu. E eu acho que o cinema me guiou muito para a comunicação. Porque quando eu era pequena, eu sempre tive esse jeito meio espivitada de conversar com todo mundo, não ter muita coisa. Depois, na adolescência, eu já era mais tímida, convivia com todo mundo popular, estava no grupinho ali, mas era que estava mais prestando atenção nas coisas, na aula e tal. E eu tive essa fase mais introspectiva. E aí vim para São Paulo, me aproximar do cinema e entendendo melhor aquele universo que eu gostava tanto, mas do lado de cá, do lado da câmera, e convivendo com pessoas que eu via na TV, me fez, nossa, eu quero fazer isso também. E assim eu me descobri uma comunicadora. E acho que a parte de escrever desde cedo, de ler e gostar de cinema, acabaram me fortalecendo para ir em busca disso. E aí, uma outra coisa assim que tem a ver também, né, com esse novo teste que eu tô fazendo. Quem te conhece não esquece jamais, ou Minas Gerais. Quem conhece vocês? Qual característica ninguém esquece? Não, manda a bola pra Priscila agora. Vamos lá. Já começou comigo. É porque eu imagino que começar com C sempre é uma das primeiras, né? Eu sou na T. chamada sempre tem eu. Ninguém. Todo mundo esquece. Então, eu acredito que para muita gente, principalmente depois de São Paulo, que me conheceu em São Paulo Cinema, para quem me conhece de Minas, e talvez para todo mundo, esse meu jeito, assim, de acolher, de ser acolhedor, de estar querendo reunir mesa e comida, esse tipo de coisa, assim. Acho que é isso. Eu apostaria nisso também, você, Pri. Pessoa que conecta, né? Muito. Que faz conexões com as pessoas. Foi a Pri que conectou a gente. Exatamente. E foi a primeira coisa. A gente. Exato. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não, é porque, sério, essa história é boa. A gente estava numa coletiva de imprensa, no lançamento de um filme. E antes de começar a coletiva, mesa com cafezinho, essas coisas. Aí eu chego, vejo a Camila lá para pegar o café. Eu não sei nem como eu comecei, mas de repente eu tava falando com ela e... Que máximo. Puxou assunto. E você, Cá? Eu poderia dizer que seria... quem me conhece não esquece jamais da minha parte mais artística mesmo. E eu coloco a comunicação como algo artístico também, como uma arte. Então, comecei pelo canto, fiquei muito tempo no canto ainda, né? Agora mais de forma mais para mim mesma, né? Trabalho menos com canto, mas sempre fui uma pessoa muito ligada à arte como um todo. E um outro ponto, acho que criatividade, sabe? Esse meu lado criativo, sinto que é algo que demorou até para eu poder admitir isso. Entender que a minha criatividade faz parte
de quem eu sou e que isso é uma competência importante para mim. Tem pouco tempo até que eu estava refletindo sobre isso num curso que eu estou fazendo e o quanto eu tenho falado sobre criatividade, a importância de você ser criativo e o quanto isso nos coloca em situações, nos faz evoluir, né? A criatividade, a curiosidade também, então, mas mais a criatividade, no meu caso, assim, uma coisa que me alimenta é eu poder colocar em prática a minha criatividade, seja qual for a atividade que eu estiver fazendo. Profissão, se eu estiver cantando, se eu quiser criar um conteúdo, se eu for lá no canal, né? Eu nem falei, mas eu tenho um canal. Enfim. Tem bloquinha do YouTube. Então. Mais de 300 mil seguidores. Yes. Se você não segue ainda, vai lá, ativa as notificações. Cá me disse. Cá me disse. No TikTok, no Instagram. Então, acho que é por aí. Esse meu lado mais artístico que eu demorei para abraçar. E depois que eu abracei, eu fiquei nele. Sabe que isso é legal, ela falando da criatividade? Eu nunca, antes da Camila, prestei muita atenção em fono. Mas eu sei que é uma coisa relativa à comunicação, porque a voz é muito comunicação, né? Apesar de a gente comunicar, a comunicação extrapolar muito isso. Mas o seu conteúdo realmente mostra como extrapola de uma forma que eu acho que ninguém pensa. De como você consegue trabalhar a comunicação a partir da voz, mas não só. E de como não é só uma questão de saúde e de um processo repetitivo e... Não sei, assim, é você. Uhum. E eu acho que a Ká passa isso muito bem nos conteúdos dela. Arrasou. Yeah. Bom, a gente tá falando aqui, né, que a gente se conheceu pelo cinema e talvez o pessoal não entenda, né? O que é isso? Será que elas eram atrizes? Ainda não. Na verdade, a gente ia a cabines de cinema, que, assim, são sessões para jornalistas. E aí, a gente escrevia... Quer dizer, eu escrevia, a Pri escrevia, a Ká sempre fez vídeo, né? Eu sempre fiz vídeo. Eu escrevia pra Cult Cultura, que hoje não existe mais, saudades. O cinema, assim, também não. Dan falou em voltar, mas não sei ainda como tá o projeto para ele. Mas é no site, o pessoal é de Salvador. Eu tava aqui em São Paulo e era essa produção Chega de só um conteúdo. pouquinho mais perto, Pri. Era a produção de conteúdo sobre cinema, série, TV, enfim. E a Ká continua fazendo pro Ká Me Disse? Tudo mudou por aqui, não é mesmo? Porque eu também continuo produzindo conteúdo no Cá Me Disse, mas muito pouco de cinema. Tá. Eu mudei um pouco o foco. Então, quando eu faço conteúdo de cinema, eu pego o gancho de comunicação, de voz, de expressão, o que a gente pode tirar disso no cinema, mas bem menos. Faz tempo que eu não faço. E por isso eu convidei as duas pra gente resgatar, rememorar tudo isso. E aí a gente assistiu Tarsilinha, que é uma animação brasileira sobre Tarsila do Amaral, e Pagu, Até Onde Chega a Sonda. Porque eu sempre confundo, eu sempre acho que é a sonda de Pagu, mas na verdade o Instagram que é a sonda de Pagu, né? Mas é Pagu, Até Onde Chega a Sonda, da Marta Novil. Ou Nowell. Eu falei Novil, aí depois é Nowell. É Nowell. maravilhosa, inclusive convidadíssima para vir aqui. E que é uma peça de teatro sobre a Pagu. E a gente vai conversar sobre essas duas mulheres, sobre o modernismo, né? O que a gente aprendeu a partir disso tudo. E eu queria começar por isso. O que marcou vocês, primeiramente, assim, em Pagu? Quando vocês saíram da peça, do espetáculo. O que mais marcou? Porque é muita coisa, né? Muito. Eles falaram... Eu vou começar do que me provocou, assim. Eu vendo a Marta em cena, eu comecei a pensar, até por isso eu brinquei, ainda não, sobre como é estar no palco e como o palco me chama de alguma maneira. E eu acho que essa sensação foi porque tinha muito dela, ela não estava interpretando a Pagu, mas ela trazia coisas do texto da Pagu e trazia coisas da realidade dela, imagino de outras pessoas que ela conhece também, porque quando você cria, você acaba trazendo referências. E eu comecei a pensar aquilo, falei... por esse olhar, dessa forma, eu gostaria de estar num palco como ela e de contar, compartilhar coisas que eu tenho, porque da mesma maneira que eu me identifiquei com muita coisa, a gente ainda falou, né, nós não somos mães, mas ela falava sobre maternidade e a gente se identificou com algumas situações. Então, eu imaginei, eu também poderia estar ali e ter alguém se comunicando comigo, com o que eu tô trazendo e
ir se identificando e podendo conectar com outras coisas, não sei. Teremos uma nova profissão. Então, eu até fiz um curso uma vez, coisa pequena, assim. Então, não sei, já tive em bastidor, com peça, com produção, assim, contribuindo com a produção. Tudo é uma possibilidade, nunca se sabe. Geminiana. Sempre, né, Ah lá, cara? ah lá. Aí, ó. Ah, gente, Eu sou aquariana, mas eu conheço tudo sobre as geminianas. Porque toda geminiana sabe, assim, faz questão de mostrar Faz suas questão. características, Olha, sabe? nem 10 minutos de... Já falamos sobre signos. Mas Muito a minha lua é em aquário. Tá vendo? Tá Eu não sei vendo, dizer que galera? Não é por acaso. Eu não sei, mas eu sei que meu ascendente é em câncer e câncer tem uma dramaticidade também. Tem. Se geminiano já não tem dramaticidade suficiente, câncer vem ali pra poder É corroborar. que câncer é meio sentimental demais. Gêmeos já é mais Vocês nem me pragmático. perguntam da minha parte, porque eu não sou capaz de opinar, não sei o que rola por aqui. Em Eu sei que eu sou aquário? aquário, acabou. Mas você não sabe nada de aquário. Ascendente, não sei um pouco, alguma coisa. Vocês que são ligados aí, vocês podem A gente precisa fazer uma pastoral. me conduzir, tá Ai, eu vendo? vou te dar de presente uma pastoral. Boa! Eu também quero. Tá gravado isso aí, né? Você Tá nunca gravado fez isso aí, né? pastoral? Gente, A não vocês ser esses precisam. personagens online assim. Não, Nossa, eu tenho uma indicação maravilhosa. Marco Plá. Eu vou presentear vocês. Presente de Natal. Inclusive, eu tô com uma astróloga na turma do CrossFit agora. E eu falei, olha. aí Eu vai ouvi testar. esses dias que CrossFit ou te rende uma lesão ou uma traição. E olha que eu conheço muita gente de CrossFit que eu falei, olha, Faz rendeu os dois. sentido. E pode render mais. Já rendeu traição, não é? Lesão pra você, não foi? Ainda não. Não foi lesão? Não, mas roxo toda semana, Ah, tá. já mão estourada, assim, calo. Ai, gente. Barra, tá? Minha mão é nada delicada. Nunca foi, na verdade, mas agora. Tá, e você? O que você saiu lá do espetáculo pensando, Cá? O que mais me pegou foi essa. Claro que eu fui muito para a parte da expressão, que eu acho que é onde eu mergulho Olha. mesmo, né? E dois pontos, assim, da parte da expressão primeiro, né? Esse lado mais técnico de estar em palco. É muito interessante o que o ator, um bom ator, ele faz quando ele quer mostrar personalidades diferentes, pessoas diferentes. Então, assim, claro que tinha todo um jogo de luz, uma A questão, trilha. uma trilha que ajudava a gente a entender quando a Marta era Pagu e quando a Marta era Marta. Uhum. Só que existia alguma coisa na expressão corporal e na voz. Na voz, muito, né? Muito E eu que na não voz. sou especialista, eu já percebi, imagina você. Muito. Nossa, eu fiquei encantada. Porque ali a gente não tem nenhuma referência. O cenário é mínimo, né? Tem 3 cadeiras e um pano ali atrás com alguns desenhos, algumas imagens, e pouco, né? Só E o risquinho figurino tal. também é super figurino discreto. super discreto. Era simplesmente aquela mulher ali se transformando em Pagu e se transformando em Marta, assim, de uma hora para outra. Porque às vezes no meio da fala ela era Pagu e no final ela era Marta. Isso foi uma coisa que tecnicamente eu achei muito interessante e até fiquei muito feliz de ver que a preparação vocal é de uma fonoaudióloga, né? Que foi, inclusive, minha professora, a gente estava até comentando, a Lúcia Gaiotto. Trabalho excelente, né? Então, esse foi um ponto que eu achei muito interessante. E aí, o outro ponto, com relação às percepções mais profundas, assim, parte disso, dela conseguir se mesclar com o Pagu e ela se mesclar com a gente, que é um pouco do que a Priscila traz, né? Da gente se identificar. Eu acho que, assim, ela representou todas nós lá. E foi isso que eu levei, sabe? A gente comentou nessa saída da peça que eu falei, gente, não sou mãe, e tudo que ela falou... Quando a gente ri das tiradas, é porque a gente se identifica com alguma coisa Total. ali, né? Senão não acharia nem graça. Então, quando ela começou a falar dela, precisando dar satisfação para babá, sabe? Se ela está sendo ou não uma boa mãe. Da pressão social, A né? pressão social. Então, questões de maternidade que não são da minha alçada, mas que aí a gente super se identificou. Questões femininas,
Essa coisa dela falar, nossa, eu tô esquecendo as coisas. E assim, a gente vive tão atribulada. É tanta coisa que a gente faz num dia, né? Tantas atividades e a gente se sente e é impelida a se sentir super, sempre. Uhum. Eu nem sei qual que é o limite dessa questão do perfeccionismo, que eu me considero ainda algo que eu tenho que trabalhar para minha vida inteira. E é algo que eu oriento os meus clientes, os meus e as minhas clientes, sobre essa questão da gente não buscar a perfeição, né? Mas eu sou muito assim. E aí, até olhando a Marta interpretando ela mesma e trazendo o texto da Pagu, eu fiquei pensando, o quanto desse perfeccionismo é algo que eu construí ou é algo que veio sendo construído para mim? Ela fala muito sobre uma lente do machismo. Que É. a partir do momento que você coloca essa lente, você não vê o mundo de outra forma. Uhum. E essa pressão, depois eu vi um vídeo da Gabriela Prioli falando sobre a maternidade no Saia Justa. E ela comenta sobre a cicatriz e dela não se reconhecer e chamar o marido para se mostrar para ele e falar, não sou mais aquela pessoa. Ele falou, nossa, mas você tá linda. E ela falou, mas a cicatriz. E ele falou, posso dar um beijo? Então, assim, do quanto essa cobrança muito mais vem de nós mesmas, mulheres, e que a sociedade nos impõe nos cobrar dessa forma, do que mais do olhar ali do homem Do necessariamente. Uhum. Mas, claro, que vem de uma origem de que os homens, eles têm uma segurança deles, que eles não se apegam a esses tipos de detalhes, mas o olhar deles sobre a gente faz com que a gente se apegue e alimente uma competição entre nós mesmas e de sempre querer mais. E eu acredito também que com a internet e a rede social tem provocado isso, da gente não saber qual que é o limite de coisas, como se a gente fosse uma máquina e pudesse fazer sempre mais. Mas à medida que a gente pulveriza a nossa energia, a gente falou do multitarefa, né? A gente acaba não conseguindo dar o melhor em cada coisa que a gente faz. E é natural. E mesmo dando o nosso melhor, nunca vai ser perfeito, porque nada é. Então, acho que essas questões ela também trouxe. E você falando da questão corporal, eu me lembro de observar, no momento que ela estava deitada no chão, o movimento que ela fazia com o pé, com as mãos, assim. Era um negócio muito... uma riqueza de detalhes, assim. E eu fiquei imaginando, nossa, para conseguir se expressar dessa maneira... Vamos ver aqui quem fez a preparação corporal, porque a gente já falou, né, quem fez a preparação vocal, então vamos Sim. dar aqui a ficha técnica. Aliás, esse programa, né, vamos valorizar o SESC, porque, gente, foi o SESC que na primeira temporada, foi na primeira e na segunda temporada. E na primeira eles deram esse programa maravilhoso, com um monte de informação sobre a Pagu, sabe? Então, como é importante, né, O esse SESC investimento. tem um jeito de produzir, de oferecer as coisas deles que eu acho incrível, assim. Impecável. Inclusive, um beijo para Angela Belay, que trabalha no SESC, que foi minha colega na pós-graduação. E a gente tá aí nessa vida trocando muito sobre comunicação e construindo uma amizade. Eu falei pra Milena falar com você, porque ela perguntou coisas do SESC. Eu falei, olha, a Pri tem uma amiga que trabalha no SESC. Aí, ó, a pessoa que conecta pessoas. A pessoa Conectando. conecta pessoas. Ó, É preparador corporal Roberto Alencar. Então, ó. É. Ela tem uma fluidez, Parabéns, né? Roberto. Ela tem uma fluidez, tem uma cena que ela senta na cadeira e ela começa a descrever uma situação que ela tá na manicure. Uhum. E o movimento corporal parece que ela não tem osso, né? O É do polvo, polvo. né? O polvo. Uhum. E aí tem o detalhe que a Priscila falou, porque tem uma ponta de pé, é quase uma dança. Olha que eu tô fazendo dança, né? Eu tô prestando atenção. Então, é quase uma dança. Ela tem consciência do espaço que esse corpo está ocupando, da impressão que está gerando no outro, da percepção que está gerando no outro. Eu acho fantástico. Porque se ela ficasse em silêncio ali, ela já ia comunicar muito com aquela movimentação corporal. Então, o trabalho do ator é excelente nesse sentido, né? De despertar na gente. Então, de fato, é uma peça que você não sai indiferente. Seja homem, seja mulher, você não sai indiferente. Eu saí de lá com vontade de levar meu marido, com vontade de levar mãe, pai, amigo, amiga. Por conta disso, né? E é isso, são muitos assuntos, né, que são abordados na peça. E quando a gente vê pela segunda vez também é outra coisa. E quando eu assisti a Vera e a Cornélia, né, ia participar e tal, e eu fiquei pensando, poderia perguntar algumas coisas para ela, mas, foi tanta coisa abordada na peça que eu fiquei meio assim, nossa, não sei nem
o que perguntar. Não chegou nem no nível de formular a pergunta. De formular. E aí, eu tinha pensado em algumas coisas. Né, falou disso, daquilo, né? E aí, uma coisa que eu até tinha pensado em perguntar pra Vera era a questão da morte. Porque na segunda vez que eu assisti, eu percebi que ela fala bastante de morte. E da primeira vez eu não tinha percebido isso, né? Então, também pode ser porque eu tenho refletido sobre isso, porque fez um ano que a minha tia faleceu. E muita gente ao meu redor tá perdendo pessoas também, né? A Pri perdeu recentemente o tio também. Então, é um tema que é isso, né? Quando a gente tá vivendo, a gente começa a perceber aquela percepção seletiva, assim, né? Não tem ninguém grávida, de repente você vê uma pessoa, todo mundo tá Todo grávido. mundo, E aí, eu só queria comentar uma coisa, que você falou da direção, na verdade, né, das 3 cadeiras e tal. E eu acho que tem muito a ver com a direção, que é do Elias Andreato. E eu já assisti alguns espetáculos dele, e todos são assim, o cenário clean, e é o ator, é a preparação do ator. Ele dá conta, né? Eu acho incrível. Porque você não repara que aquele ambiente tá muito, entre aspas, vazio. Porque ele não tá vazio. Porque ele é preenchido pelo ator, Ele é né? preenchido pelo ator. E, claro, por uma iluminação, né? Com toda vez que ela ia conversar com aquele interlocutor dela... O homem do subterrâneo. É o homem do subterrâneo. Vinha uma luz diferente. E você tinha certeza que ela tava olhando pro cara. Uhum. Mas, assim, o palco, esse ambiente clean, realmente... esse diretor saber escolher a pessoa que vai ocupar esse espaço também nesse cenário tão mínimo. Né? Então, O Homem do Subterrâneo também foi uma coisa que na primeira vez que eu assisti não me marcou. O que me marcou quando eu saí? A parte do esquecimento. Que, assim, é um tom de humor, né? Que ela coloca que, do nada, ela fala, nossa, gente, esqueci o texto. Aí a gente fica, nossa, mas será que ela esqueceu? Você não sabe a dúvida. Não é? Aí depois, como vai acontecendo, a gente fala, não, né? Ela Foi provavelmente, pensado, exato. assistir pela segunda vez, ela continuou esquecendo. Eu falei, não, então é Mas verdade, sempre foi fica assim, pensado. bom, mas é possível. É possível. É possível e tudo bem. E isso é legal, porque aí você começa a ter essa empatia, até com a atriz que tá por trás da personagem ali. Você fala, bom, seja da cena ou não, se ela esquecer, tudo bem, né? É assim, Eu acho que isso é uma interessante coisa do isso. teatro. Eu não sei se foi o Ascioli que falou no início. É Ascioli, André, né? André, isso. Ele falou alguma coisa do teatro e tal. Ele é curador do Teatro Everhetts e do Porto Seguro também. Teatro Porto. E aí, ele até falou da peça que estreia lá, alguma coisa também. E aí eu fiquei pensando nisso, porque o teatro e essa coisa do vazio, a peça que eu participei, contribuí na produção, também não tinha muito cenário, eram poucas coisas. E não era uma atriz só, tinham mais, eram 4 pessoas em cena. Mas, assim, é muito o como ele se movimenta, o como ele usa o que ele está vestindo, o como ele usa aquilo que ele vai segurar, o artefato ali. Porque o legal do teatro é isso, né? A gente imagina. Não é igual ao cinema, por exemplo, Falei que com a já tá Thaís. dado, né? Falei, não tem tecnologia ali, são as pessoas e pessoas conectando com pessoas. Eu acho que talvez por isso a gente se conecta tanto. O cinema também me conecta muito, mas assim, essa coisa de parecer mais dia a dia, porque o cinema tem o teatro tem uma proximidade ali, você vê o ator construindo, e às vezes vai ter coisa dele errar mesmo. Você vê a peça mais de uma vez, você vai perceber. Mas tá tudo bem, porque é o ao vivo. Como diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Total. É isso. Então pode esquecer, né? E monólogo, gente. Ai, nossa, isso que eu ia falar. É impressionante a muito pessoa sustentar. difícil. Por Teve mais um que o que- texto seja dela. Aham. Não, eu não lembro. Eu escrevi algumas crônicas de 2 páginas, eu não lembro o que eu escrevi. Não dá. Sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. A gente foi a um no teatro lá no Miss, que eu não lembro qual, mas com um ator que eu até falei, eu conheço ele de algum lugar. Não lembrava de qual obra era, mas que ele também era um monólogo e também era esse, uma cadeira. No Não lembro. MUBI. No MUBI. Tá. Do lado do E- Miss. Nossa, é verdade. Não, faz tempo que eu não vou lá no MUBI. Era uma cadeira, não sei se tinha um piano, não lembro direito, assim. Mas era ele com uma roupa preta também. E o legal do pé descalço, que ele também era. Sim. Isso do pé descalço, a roupa dela era muito confortável, né? Então facilita essa movimentação e do tipo... Não sei, tô aqui. E teve uma coisa que você falou, que é do perfeccionismo. A gente abordou
abordou não, mas a gente falou sobre esse tema, Léo e eu no videocast Utopia 2222. Toda vez que falar, vai ter que cantar. Tá? Vai ter que cantar, exatamente. Eu até vou fazer um curso de canto pra cantar bem. O 2222, sabe? A gente tava falando sobre utopia e a gente começou a falar de perfeccionismo. Aí a gente ficou, será que perfeccionismo é uma utopia? Daí a gente chegou à conclusão de que não, é uma distopia. Porque porque o perfeccionismo não é algo bom. Não. E a utopia, a gente primeiro pensa na utopia para conseguir realizar. O perfeccionismo só destrói a gente. Porque é um ideal que nunca vai ser alcançado. E baseado em quê? Pra quem? Que referência é essa? Eu, como fonoaudióloga, trabalhando com comunicação, tal, uma das coisas que eu mais recebo de demanda é esse medo que a pessoa tem de se expor. Né? Tem gente que não consegue estar aqui, né? Uma situação como essa, por exemplo. E tem um pouco dessa questão de se buscar a perfeição na hora de se comunicar. Mas o que é a perfeição na hora de se comunicar? Mas isso é uma coisa que... Eu comecei a fazer curso de psicanálise e tal, e comecei a fazer análise, né? Indo na sessão, ainda não tô atendendo ninguém. Analisando. Isso. E tem uma coisa que eu já sabia, mas agora, assim, eu tô reparando. Conversar, assim, entre 3 pessoas, 4, um grupo sentado num bar, pra mim, nossa, Sussa, no one-to-one, assim, essa é a Thaís, nossa, já me conecto com a pessoa. Agora, num grupo, pra mim é muito difícil. Eu tô tentando descobrir por quê. Então, sei lá, por exemplo, eu tô numa aula mesmo, online, e aí a gente tem que falar alguma coisa sobre o que a gente lê no texto. Sei lá, se tiver 20 pessoas na sala, eu geralmente fico quieta, e eu acho que é muito por isso, sabe? Que eu tenho que ter certeza que eu vou contribuir. Então, por exemplo, no bate-papo com a Vera, eu tinha algumas coisas para falar, mas eu não falei. Falei, gente, imagina você falar uma besteira, não sei o que lá. Mas aí teve uma menina lá que ficou falando, de verdade, assim, eu achei meio chata. Porque ela falou muito. Às vezes a pessoa só tá parafraseando um negócio, né? Exato. Tá um invólucro, como se fosse uma pergunta, uma coisa, mas ela tá comentando a mesma coisa que a outra acabou de falar, só que com outras palavras. Enchendo linguiça, no bom Enchendo português. linguiça, né? E aí, quando você olha, você fala, poxa, eu Não poderia quero ter ser falado, assim. eu não Isso. quero ser assim, né? Uhum. Esse universo do medo de falar em público, ele é imenso, né? E da mesma forma que você tem essa questão, tem gente que tá no one-to-one que não consegue. Tá. Tem gente que é na frente de uma câmera que não consegue. Tem Sim. gente que é no ao vivo que não consegue. Tem muito a ver também com a forma como essa pessoa se construiu até aqui, né? Mas o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de não contribuir, o medo de falar alguma bobeira, o medo da pergunta ser meio imbecil, isso eu acho que vai perpassar todos esses medos de falar, né? Eu acho que principalmente quando eu tô num ambiente que eu não conheço. Porque quando eu tô num ambiente que eu sei quem é cada um, cara, tipo, na aula lá de psicanálise, eu conheço a galera, sei lá, tem umas 8 pessoas. Aí eu tô contribuindo, tô falando. Desculpa aí, gente. Bati aqui no microfone. Agora, sei lá, no curto-circuito, né? Que a gente vai e apresenta para uma plateia, sei lá, às vezes tem 100 pessoas. Tranquilo, porque eu já tenho um roteiro. Sim. Sabe, não é um negócio Esse que ambiente tá vindo tá de mais mim. familiar para você também, Exato. né? É meio que a gente se desnudar, né? A gente fazer Sim. uma pergunta idiota. Que as pessoas podem achar idiota, assim, sabe? Mas é aquilo, né? O óbvio precisa ser dito. E às vezes uma coisa que parece idiota pode ser a dúvida de outra pessoa que não tem coragem. Isso é muito real. Às vezes, sei lá, eu gravo um vídeo lá no canal. E às vezes me dá umas crises, assim. Eu falo, gente, tá uma porcaria esse vídeo, gente. Que bobeira que eu falei nesse vídeo. Não vou ajudar ninguém com esse vídeo. Que coisa óbvia que eu falei. Que bobagem que eu falei. E aí, eu sempre mostro pra alguém próximo pra poder ver se... E a régua lá em cima. Eu falo, não, eu vou jogar fora. Esse aqui eu não vou usar. Esse vídeo eu não vou usar. Esse aqui deixa. Aí, geralmente, o Lobo fala pra mim, não, edita esse negócio, posta,
Quem vai dizer se tá bom ou não é o teu público. Uhum. E sempre tem pessoas que falam, puxa, você me ajudou demais e tal. Então tem isso, às vezes a gente tem uma régua meio distorcida aí, do que vai prestar, o que não vai prestar. Né? O Pode que ser. é bom, o que não é, o que é idiota, o que não é. Às vezes o que pra gente é super óbvio, a pessoa tá vendo pela primeira vez. Eu falar que a respiração é importante pra pessoa falar bem. Isso pra mim é óbvio. Mas para uma pessoa que nunca teve acesso a esse tipo de conhecimento, que nunca colocou em prática... Opa, desculpa, foi minha vez agora de bater no microfone. Todo né? mundo vai ter que Tô com saber. medo Só de quando falta a eu bater, Priscila. gente. Daqui a pouco eu derrubo tudo. Né? Então, para a pessoa que está tomando contato com isso pela primeira vez, então é difícil a gente virar essa chave. Por mais que a gente racionalmente, desculpa até te interromper, mas por mais que racionalmente a gente entenda, mas emocionalmente Isso. não, né? Chega Total. na hora você fala, não, eu sei que isso daqui não vai ser bobagem, eu sei que toda pergunta é válida, Ou mas eu não quero sei perguntar. que se eu não falar, eu vou me arrepender, porque as pessoas vão falar isso no final. É. Sabe? Alguém vai falar na minha frente, o povo vai Exato. achar lindo. Aham, isso mesmo. Né? Sempre acontece comigo. Eu falei da coisa do palco no início, mas desde criança eu sempre fui assim, meio de estar na frente, de saída. Não de ser a protagonista na pecinha da escola, mas tava lá envolvida. E sempre gostei disso, mas eu sempre tremi na base pra estar em frente a alguém, assim, de público. E pra apresentar trabalho era um sofrimento. Eu também não Eu gostava. suava e tal. E aí eu percebi que até hoje, mesmo quando eu fui fazer pós, eu já tinha essa bagagem de gravar, entrar. Eu falava a aula inteira. Falava. Mas se era pra apresentar um trabalho, aí a sensação mudava. Por E eram quê? mais 5 colegas e o professor. Tipo, é muito louco. Mas eu vejo como as redes sociais também me ajudaram. Isso de fazer story. Isso que eu ia falar. E aí Pra eu mim lembrei também. de um vídeo que a Ká postou outro dia. Eu acho que foi até no story que você tava comentando sobre isso. Que as pessoas ficam, vai fazer não sei o quê. Ela, gente, a fala não é perfeita. Você falando naturalmente no ao vivo, você vai errar, você vai gaguejar. Tanto que aquele vídeo que eu gravei ontem pra falar da peça, era o segundo. E aí eu errei o teatro. Eu falei, vai assim mesmo. Lembrei do Você seu vídeo. errou? Oba! Não dá pra perceber que você errou. errei. Ai, tá vendo? É isso, ó. Você acabou de acontecer na vida real um Não negócio que eu ia falar. é. Que é isso mesmo, assim. Na nossa fala habitual, a gente não fica prestando atenção na forma como falamos. Então, ali no meio, vai vir, a gente erra. Se a gente depois escutar esse nosso papo aqui, vai vir alguns... Nossa, virão vai. alguns tropeços. Aham. E nem sempre é tropeço. Às vezes eu penso em falar alguma coisa e no meio do caminho eu entendo que se eu começar a falar de um outro jeito, essa frase vai ficar melhor. Então eu interrompo e começo a frase de novo. Isso é natural. Agora, quando é uma situação de fala que eu tá vendo? Ó, aconteceu, naturalmente. Tudo Sim. bem, a gente passa pra frente. Mas quando é uma situação de voltando ao assunto aqui, né? Quando é uma situação de fala em público, um conteúdo, alguma coisa que eu entendo que é mais formal, ou que eu entendo que eu preciso entregar algo, aí que o bicho pega. Contribuir, né? Contribuir. Porque aí a você... responsabilidade. A responsabilidade. Porque aí você tá focada no que você precisa entregar. E aí você esquece que no habitual você faz isso também, sabe? E a gente precisa trazer pra consciência que a fala, ela não é fluida. Ela não é legal. fluente. Ela vai ter tropeço. E quando eu for entregar meu conteúdo, também. E outro ponto, ninguém vai ficar olhando. Você viu que você acabou de falar pra Priscila? Eu não percebi que você falou teatro. Ninguém Não tá mesmo. afim. A gente quer saber o conteúdo, o que a pessoa tá... Uma ou outra pessoa pode ser que esteja ali. Ah, lá, ela errou. Mas aí é aquela Mas aí é aquela. pessoa. Isso diz mais sobre ela do que sobre você. Ela tá lá porque tá infeliz, sei lá o que tá acontecendo com essa pessoa, que ela tá tomando o tempo dela para poder ficar vendo erro alheio. Agora, com relação a gente, se a gente muda o nosso foco para o outro, a comunicação não é sobre nós. A comunicação é sobre o que vai chegar no outro também, né? Então, isso ajuda muito. Eu começar a entender que não tem juízes ali. As pessoas, elas estão querendo saber o que eu tenho a dizer. O maior juiz é a gente. É. Sempre. Olha, eu acho que Às vezes dentro não. da bolha, Dentro da bolha, com certeza. porque tem uma galera que precisava ser mais juiz, que né? precisava ser um pouquinho... Aí precisa ser mais juiz, né? É uma questão de opinião, Mas né? geralmente é isso. Quem é muito crítico, geralmente é porque o juiz é ele mesmo. Exato. Mas eu tô achando o máximo a gente tá falando sobre isso, porque, o que um espetáculo gera? Olha, a gente tá falando uma Total. coisa que não tem a ver com Pagu. Não? Tem a ver com a gente. E é isso que a arte faz, a gente olhar pra gente.
E eu acho que elas até comentaram no bate-papo ontem esse negócio de olhar para fora e para dentro também, sabe? Que o homem subterrâneo, o que é esse homem subterrâneo? Ah, que legal. Enfim, não chegamos a nenhuma conclusão, porque eu também foi... Nada tão fechado, né? E é legal até falar que, assim, esse espetáculo tem alguns trechos do manuscrito da Pagu que é inédito, vai ser publicado, né, em breve. E também tem os trechos da dramaturgia da Marta, né? Então, ela mesclou as duas coisas. E esse manuscrito da Pagu é bem difícil, né? De entender, pelo que ela disse. E fala sobre essa relação da mulher com um homem subterrâneo X, que não necessariamente precisa ser um homem. Pode Tem ser uma outra coisa. curiosidade da Pagu, que tudo que eu vi pesquisando sobre isso nos últimos dias, que é a questão dos outros nomes que ela utiliza. E até no podcast que eu comecei a ouvir, falaram sobre heteronômio. Aí eu fui lá pesquisar, né? E falaram também do... Não sei se era o Pessoa. Não era o Fernando Pessoa. Era Fernando ele que usava. Pessoa. Pessoa, Que usava Fernando. muito... Porque não é como se fosse um nome para substituir aquele, porque a pessoa não pode aparecer. Mas é como se fosse uma outra pessoa que existe naquela pessoa. Bem Outro geminiano isso, estilo, né? Outro estilo, muda. E aí a Pagu tinha isso. Ela pegou para ela o Pagu, porque era Patrícia Galvão. E aí foi um erro do... Alguém Bop, que eu não vou lembrar agora. Que era um escritor. E aí ele tinha considerado que era Patrícia Goulart. E aí era Galvão. Olha. E aí por isso Pagu. Não sabia que era Foi essa isso. história. E aí ela pegou pra ela, mas ela era Zazá, eu acho, pra família. E depois, à medida que ela foi criando outras coisas. E até, acho que foi nesse podcast mesmo, que tem a escritora do livro Pagu no Metrô. Ela fala de que ela assumiu muito esse batom roxo da mulher ali e tal. Mas não necessariamente ela era assim. Ela tinha um outro lado que não era esse mulherão. Embora, né, tudo que ela fez de deixar a vida dela para se dedicar à causa foi também muito... Sou esse mulherão. Eu descobri algumas coisas sobre a Pagu depois de ter visto esse espetáculo. E também nessas conversas que eu tô tendo aqui, né, com pesquisadores sobre o modernismo. Uma delas, gente, foi que ela não participou da Semana de 22. Assim como a próxima convidada. Exato. A próxima convidada. Aliás, Tem uma da conversa. Posso entrar aí, Tarsila? Não, muitas descobertas, né? Mas vai falando aí, porque eu Então. também fiquei meio... Ela tinha 12 anos na Semana de 22 e eu achei que ela tivesse participado, porque eu acho que eu associei muito modernismo e Semana de 22. Então, Sim. modernismo é a Semana de 22. Sim. Aí, a outra coisa foi que a Tarsila era casada com Oswaldi. Isso pra mim foi o mais. Ele Esse rolê, olha... Fofoca, gente. Fofoca intelectual. Eu amo essas fofocas intelectuais. Quem já é da área deve estar sabendo de E a gente aqui, e a gente né? aqui achando super novidade, mas eu de fato não sabia. E aí ele largou da Tarsila pra ficar com a Pagu. Aí tiveram um filho e tal. Gente. Tem um programa surreal. do Pedro Bial, e foi a Tarcilinha, que é a sobrinha dela, sobrinha neta, se não me engano, que cuida de todas as coisas assim. E foi a Adelaide Amaral. Que o que eu tinha de conhecimento sobre modernismo era da Adelaide série Amaral da tem Globo. a ver com a A Tarsila. série. Um Só Coração, que é sobre a Semana de 22. Mas a Adelaide Amaral tem a ver com a Tarsila do Amaral? Ela que escreveu a série. Ah, tá, mas não são parentes. Não, Que não, poderia não. ser. Não, mesmo não são. sobrenome. Não é meu Não, sobrenome. não. É. Pelo menos pelo que elas disseram, não. Tá. E aí ela fala disso, aí o Bial. Não, mas ninguém gosta de fofoca, mas conta. É, bem isso. Aliás, E- o Bial também, né? Tem uma árvore genealógica aí que... Como que é? Ele foi casado com a filha da... Ai, gente, daquela cantora que teve uma série sobre ela. Começa com N. Nara Leão? Nara Leão. Gente, Tem um filho. tô muito atrasada nesses Ah, eu momentos. sabia dele com a Júlia Gama, mas depois disso... Eu sei que ele é casado com a Maria Prata agora, não sei. Uhum. Mas é engraçado. Aí nessa fofoca, né? E também acho que namorou, foi casado com a Fernanda Torres. Eu acho que teve algo assim. Então. Nossa, gente. Ok. Se tiver alguma coisa errada, comenta aí, gente. Corrija a gente, porque é assim, né? Atualize. Árvore genealógica dos famosos. Adoro. E aí elas contam
que foi a Tarsila que achou a Pagu demais e levou pra casa Eu dela. não acredito. E aí a Adelaide fala assim, ele era, tipo, nada que passava na frente dele, ele deixava, ele pegava. E aí ele armou, porque a Pagu ficou grávida Dele. dele. E aí perdeu, né? Parece que, até onde eles contaram, não. Então, Aí o pai dela disse que era... Perdeu Ai. o primeiro, e aí o segundo teve. E aí o pai dela era muito bravo. E ele era casado e tal. Aí ele armou pra um cara que eu acho que era funcionário dele. E gostava dela, casar com ela. E interceptou eles na estrada pra Santos. E pegou ela e foi pra Bahia passar a lua de mel. Esse rolê aí. O que eu vi é que eles se casaram no cemitério, né? Da Consolação. Teve isso. Não vi. Aqui não tem também. Não sei, não tem? Aqui, essa parte do... Cadê? Deixa eu ver aqui. 1930, 22... vou tentar achar. Mas você sabe, essa questão que você colocou da semana de 22, né? O meu conhecimento é bem superficial, assim, não sou super conhecedora. Mas à medida em que a gente vai se interessando, você vai ver tal, né? E assim, a semana de 22, na verdade, foi um pontapé para toda uma produção que veio depois, né? E a gente, igual você falou, né? Associa o modernismo à semana do 22. Mas teve tudo depois. Eu acho que, na verdade, foi aquela remexida que precisava para poder entrar realmente no modernismo, sabe? Sim. Por isso que a gente acha, e foi tão icônico, que é por isso que eu considero, né? Que eu penso que a gente acha que tudo aconteceu ali. Naquela semana, no Teatro Municipal. Que nem durou a semana inteira, né? Não, foram 4 dias, 3 dias. De 13 a 17, eu acho, de fevereiro. Eu acho que também tem aqui. Ai, gente, tem muito conteúdo aqui. Eu acho que foi a Eliane Giardini que fez a Tarsila na série. Aí isso me marcou. E me marcou a Tarsila porque depois, no ensino médio, eu tinha uma professora de arte, acho que no 3º ano, e os exercícios era você copiar coisas. Os desenhos, assim, fazer coisas. E um deles era o Abapuru. E aí eu tinha ele, inclusive, até pouco tempo, numa mesa lá em casa, no meu quarto. E aí a minha sobrinha, um dia, tava lá, acho que eu fui tirar, não sei, e ela ficava perguntando. E aí, recentemente, ela que me falou do filme da Tarsilinha. Tanto que antes de assistir, eu já fui consultá-la. Falei, Yasmin, você assistiu? Você gostou? Não sei o quê, me conta aí. Aí ela falou dos livros, porque tem os livros também. E aí ela falou, eu leio lá na escola, eu queria ter eles em casa. Aí eu falei, gente... Aqui, sobre Oswald. Grávida de Oswald Andrade, aos 19 anos, a gestação foi interrompida quando nadava no Rio Pinheiros. Então rolou mesmo. Engravidou novamente e Rudá nasce. Que aí é o filho dos eu pensava que o Rudá era esse. Eu também, eu descobri lendo aqui. E aí da semana tem também aqui, eu acho, o período, mas foi fevereiro, né, de 22. Fevereiro. Eu lembro de consultar outro dia, 13 acho que foi 13 a 17. Tá. E aí a gente estava falando, né, que uma outra pessoa também não participou da semana, não estava presente, pelo menos, né, talvez tenha participado por cartas da organização, que foi a Tarsila do Amaral. E aí, só para fazer o gancho, que foi uma coisa assim, que eu estava comentando, né, que me marcou essa parte do esquecimento que tem na peça. E eu acho que me marcou também porque eu estava num período que a gente tinha que fazer um trabalho do curso de psicanálise sobre a representação do esquecimento para Freud, que é o reprimido, né? Então, assim, para Freud, quando a gente vivencia o trauma e aquele trauma não pode ser trabalhado naquele momento, ele vai ficar reprimido e vai ficar tentando sair lá, mas vai estar lá reprimido. Então, é meio que o esquecimento disso. E aí, quando eu vi a peça, eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver, né, da gente... quer dizer, da Marta mostrar isso, né? O que ela quer que seja reprimido da época que ela ainda não era mãe, né? Porque ela tem esquecido. Ou o que hoje em dia, né? Ela quer deixar reprimido. Que aí tem a ver com o que a Vera falou, que o Winnicott comenta, que tem a amnésia, né? Do primeiro filho. Que a Vera comentou que o Winnicott fala que a mãe tem o primeiro filho, aí tem uma amnésia e aí tem o segundo filho. É necessário ter uma amnésia para ter um segundo. Entendi. Lógico. A mensagem subliminar. Senão não ia ter a preservação da espécie. Meus pais não tiveram amnésia. Minha mãe até engravidou, mas não rolou. Minha mãe não. Então. É porque, gente, é muito difícil.
E aí, todo casal que eu conheço que tem 2 filhos, aí fala, nossa, o segundo foi muito difícil. Eu falo, gente, o primeiro você também só reclamava. Ah, não, mas era muito mais fácil. Eu falei, acho que você esquece. Esquece. E aí, quando a Vera falou, eu falei, ó, Tá tá explicado. vendo? A Winnicott já falava disso. Winnicott. É. E aí, o que eu fiquei pensando quando eu assisti Tarsilinha também? Que ela perde as lembranças, né? Sim. E quem é você sem as suas lembranças? E quem é você? E aí fala de uma depressão, que eu até fui pesquisar se a mãe dela teve depressão, e eu descobri que, na verdade, ela teve depressão. Mas no final, assim, né? Porque daí teve a separação com Oswald, né? Algumas Eu sei que ela coisas ficou na assim. cadeira de rodas, eu não lembrava disso. Sim, Teve também isso, nada sobre isso. não sabia. Também foi nas pesquisas que eu descobri que ela ficou tetraplégica ou paraplégica Por um erro médico. por um erro médico. E aí ela teve essa depressão. E no Tarsilinha, que é a animação, né, que a gente assistiu, eles representam isso pela perda das lembranças. Então, né, pelo esquecimento. E aí a mãe da Tarsilinha não lembrava quem era ela, não lembrava das memórias, né, que ela teve na juventude. E aí eu fiquei pensando, enfim, várias coisas, fazendo uma relação também com o espetáculo, que é a parte da pulsão de morte e a pulsão de vida, que é discutido na psicanálise, né? Então, a pulsão de vida, basicamente, é o que une. A pulsão de morte é o que separa. Então, e aí eu fiquei pensando, a representação da Marta, apesar dela também falar de morte, ela também falar de situações não tão positivas, entre aspas, é uma pulsão de vida porque está Total. sempre unindo, Sim. né? E aí, a Pagu, apesar de também falar de morte, eu acho que tem, às vezes, uma pulsão de morte em algumas partes do texto dela, mas também tem a pulsão de vida quando ela fala do amor, que é o Eros, que até a Vera e a Cornélia comentou lá no bate-papo. Então, eu acho que, na verdade, o texto da Pagu é um ciclo, sabe? Porque não é só pulsão de morte, também não é só pulsão de vida. Uhum. E no Tarsilinha também, né? Porque tem lá a parte triste, né? Nossa, aliás, eu quase chorei. Falei, gente, isso é pra criança. Exato. Não é? Ah, Profundo mesmo. uma frase que me marcou muito quando a mãe dela perde a memória. Ela, mãe, não sei o quê. Aí a mãe dela, claro. Mas vem cá, quem é você mesmo? E quando eu assisti uma entrevista da Célia Catunda, que é a produtora e diretora, Convidadíssima, Célia. ela e o Kiko, que eu não vou lembrar o sobrenome. Que é eles difícil, falando. né? É. E ela falou sobre a questão de Alzheimer e demências e tal. E essa frase é muito representativa para mim, porque na minha família é genética. E eu lembro muito dessa frase de uma tia-avó, irmã da minha avó. Eu passava em frente à casa dela e a via e tal, eu parava, falava, ai, tia, e tal. A gente tinha uma brincadeira de quem mais apertava a mão, quem tinha mais força. E aí eu falei, eu sei que tem tempo que eu não venho, mas a próxima vez que a avó vier, eu venho. E aí ela foi e me falou assim, ela falou, você tem que vir mesmo, não sei o quê. Ela, mas vem cá, quem é você mesmo? E a minha avó já me disse isso. E a minha avó tem dito isso, porque ela tá nesse momento também. Então, eu achei aquela colocação ali muito isso. E quando eles falaram na entrevista, eu falei, olha, porque tem esse lado também, né? E eu fiquei pensando hoje, enquanto falei, gente, eu não sei como vai ser o podcast, o que a gente vai falar. Mas fiquei tentando lembrar de algumas coisas. E tem a frase que eu não lembro detalhadamente como foi, mas que ela fala, acho que já quase pro final, assim, do meio pro final, que é não... Ela como Pagu. Que não se morre demasiadamente porque não se vive demasiadamente. Uhum. E eu achei isso tão assim que... Aí era aquilo, né? O celular desligado, não tinha um bloquinho. Eu falei, eu preciso memorizar isso aqui agora, porque eu não quero esquecer. Aí eu falei, não, mas depois a Thaís deve saber. Não, eu só prestei atenção porque você falou. É. Porque é um texto tão denso que às vezes a gente fica focada numa frase e a gente acaba perdendo a seguinte, sabe? Você tem que fluir. Tem, exato. E aí eu falei, essa coisa que me provocou de querer estar no palco, longe de mim achar que eu trabalho fácil que ela estava fazendo lá, pelo contrário. Mas é do perceber de coisas cotidianas que podem extrapolar e fazer sentido para o outro. E quando a gente fala de comunicação, o comunicador não é não é dono daquilo que ele está mandando. É quem recebe que vai interpretar com as suas
todas as vivências ali e vai receber de uma maneira que às vezes não é o que eu planejei. E aí me lembrou também um pouco de apropriação, porque a gente tem isso na Tarsilinha, que a lagarta ela se apropria das memórias das outras pessoas para não viver a dela, as dela, porque ela não se... E aí eu fiquei naquilo, falei, cara... E o trabalho de criador de conteúdo, estamos aqui numa sala só mulheres, a Mayara que está aí de bastidor, também criadora de conteúdo, escritora. E a gente funciona muito o nosso trabalho, e a gente funciona dessa maneira, eu digo, porque a gente é muito o que a gente faz, se alimentando de várias referências e criando a partir dali. Porque nada é criado do nada, assim. Mas você vai dando... Primeiro, você vai dar crédito para quem, lógico, fez ali primeiro. E para outras coisas, você vai construindo a partir de repertório, que aí você vai colocando referências. Tanto que quando você faz um trabalho acadêmico, tem páginas lá para você colocar as referências. Então, o quanto isso também é importante, porque na peça, a Marta faz isso, ela é Pagu, ela é a Marta, e todo mundo sabe disso ali, consegue ver delimitado quando é uma, quando é outra, pelo tudo que a Camila já colocou aqui. E na série, a lagarta, ela não quer... No filme, né? Não quer construir e aprender com as experiências dos outros. Ela quer pegar e viver a partir da experiência do outro como se fosse dela. Se apropriando daquilo realmente, mas de uma maneira que não é vou construir a partir disso e valorizar aquilo, mas de acordo com a minha própria personalidade, com a minha própria forma de... Eu não tinha pensado nisso, mas você falando... A impressão que dá é que ela não quer passar pelo sofrimento que é construir as lembranças, né? Sim. Então, ela não queria passar pelo sofrimento do casulo. Sim. Que Tanto que tem uma cena lá que traz bem isso. Não é? E a partir disso que ela vai forte. construir as lembranças. É muito forte. E vem uma coisa do potencial, né? Porque nem toda lagarta vai virar uma borboleta. E você precisa viver o processo no tempo que o processo leva para ficar no casulo até realmente sair. E eu vou te dizer, tá difícil viver o processo ultimamente, porque o mundo parece mais veloz do que a gente, ou que a gente não consegue acompanhar, ou fica com essa sensação. E aí, áudio acelerado, a gente já conversou sobre isso. Não acelerar, podcast, não sei o que, tem o tom de voz, Porque tem você acelera, né, Pri? Então, eu comecei a repensar isso em podcast, sim. Áudios aí, assim... vai acelerar o nosso podcast. Não acelerem, aí, gente. toda vez depois que eu falei com a Thaís... acelerar, gente. Aí eu falei, gente, vem o peso na consciência, não posso... E realmente começar a repensar isso de, beleza, eu quero aproveitar o momento que eu tenho ali para fazer alguma coisa e aí o podcast vai dar essa reduzida para caber. Mas o que eu tô perdendo? E por que eu vou fazer isso se na vida real eu não consigo acelerar? Meu processo... Então, assim, como isso, essa lógica está influenciando o meu processo e está tornando mais difícil o meu processo de viver, porque eu não tenho como pular a página. Tem uma fala do Rubem Alves, né? Tem um trechinho de uma entrevista dele, não sei se era no Provocações, agora eu não lembro. Mas ele fala disso, que uma vez bateram na porta da casa dele e eram aquelas pessoas que vendiam aquele método de leitura dinâmica. Você já viu isso? Eu já vi, mas conta. E aí ele fala assim, mas por que eu quero ler rápido? O prazer demanda tempo. Quando ele fala isso, eu acho assim maravilhoso. O prazer demanda tempo. Você vai ler um Guimarães Rosa em 10 minutos? Então, é um pouco disso que eu acho que está faltando para a gente resgatar, sabe? É muita informação, é muito tudo para ontem, é muita rede social mostrando que as coisas já estão prontas, lindas, maravilhosas e feitas. Tudo tem fórmula. Que nos faz pensar, tudo tem fórmula, e isso nos faz pensar que a gente está perdendo tempo. E que a gente tem que chegar, sei lá onde. Essa coisa do chegar lá, né? Onde é que é lá? Onde é lá? É igual a questão dos livros, né? Quantos livros por ano? Eu já tive aquilo de, preciso ler pelo menos um por mês. Mas, pô, tem livro que não é assim. Eu não vou pegar e vou ler de uma vez. Tem livro que você lê muito rápido. Sim. Né? E tem livro que eu vou precisar voltar. E aí, até outro dia eu tava vendo uma influenciadora, enfim, que eu já sigo há muito tempo. E ela explicando, gente, tem livro aqui que realmente é só pra decoração. É um livro bonito, eu vejo, tem fotos, tal. Outros, eu vou ter para consulta. Outros, é uma coisa que realmente para eu ler, mas não é de trabalho. E vai variando. Então, a minha estante tem várias coisas. E um outro que eu vi, e era até uma publi desse cara, acho que é um influenciador também de leitura.
E ele falava, todo mundo pergunta sempre, você já leu todos os livros da sua estante? Aí ele, gente, se a gente pensasse ao contrário, ao invés de ter lido todos os livros, quantos livros tem aqui para eu ler ainda? E de que significa essas histórias e todo o potencial que tem ali? Nossa, tenho muito potencial em casa. Cheia de potencial também, menina. Cada dia é um potencial que chega em casa. A gente estava aqui comentando do casulo e tal, aí eu falei, gente, eu anotei em algum lugar o casulo. Aí eu lembrei, tinha anotado aqui no celular. Que era essa relação, né? Que a mãe da Tarsilinha perdeu a memória. E, ao mesmo tempo, quando a lagarta entra no casulo, ela se lembra de um trauma. E aí, isso me lembrou um texto do Freud que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. Que, assim, basicamente seria nessa ordem. Então, a pessoa se recorda de alguma coisa, começa a repetir aquilo dentro da análise e aí elabora aquilo. É o processo de análise. Que é o processo de análise. Eita, quase que eu derrubo aqui alguma coisa. Só que eu acho que também pode desenvolver muitas outras sequências. Então, eu acho que a gente pode começar a repetir, não perceber que está repetindo. E a partir da repetição, a gente começa a lembrar das coisas. E aí elabora. Ou então, a gente começa... Eu acho que também é possível a gente começar a elaborar. Então, sei lá, a gente está em um trauma, a gente sabe que a gente tem aquele trauma e começa a tentar pensar, tenho que entender por que eu estou passando por esse trauma. E a gente começa a recordar aquilo. E aí, não sei onde entra repetir. Daí, eu acho que não entra repetir, porque daí você recorda aquilo. Naquilo de recordar e tentar prevenir, você acaba repetindo. Ai, gente, será? Não sei. Nossa, porque repetir também o trauma é muito difícil, né? E aí, eu me lembrei disso quando eu vi a parte do casulo, porque ela queria esquecer tudo. E às vezes a gente quer, né? Sei lá, às vezes a gente, tem algum relacionamento, foi ruim. Nossa, seria tão bom se eu esquecesse essa pessoa. Por que, né, que eu tenho que lembrar disso? Brilho eterno de um momento sem lembrança, fica a dica. Isso aí na hora. E uma outra coisa que tem das memórias, né, das lembranças que ela rouba. E tem uma coisa da gente atualmente com o digital, que é o do acumular. E do quanto aquilo é fugaz, é temporário, mais temporário do que o normal. Porque ela quer a lembrança, mas ela tá sempre à procura de outra. Nossa, e lá tá, entulhado de coisa que tá fazendo falta para as pessoas, para as donas dessas lembranças. E para ela não serve mais. Tá só sendo lixo ali. Sabe o que eu pensei na hora que eu vi aquele monte de coisa acumulada? Eu pensei no botãozinho de salvar do Instagram. Sim, as coisas que estão perdidas lá. Parece que a gente precisa muito daquela informação que a gente recebeu, daquela receita que a gente viu, que a gente tem certeza na hora que a gente viu que a gente vai fazer. E quando vê, o botão do salvar, ele tem tanta quinquilharia. Eu não dou like mais, eu salvo. Ou quanto a gente acessa isso. Eu sempre acho que em algum momento eu vou precisar. É um pouco disso, né? O quanto a gente acessa isso depois. Vai ser útil em algum momento. Tem um meme maravilhoso. Gente, eu sou dos memes. Tem um que é assim... como evitar a procrastinação. Vou salvar para ler depois. Sim, é isso. É exatamente isso. Agora, olha só, quanta discussão profunda que a gente está tendo de um desenho, uma animação infantil. Porque eu vi numa descrição que era infanto-juvenil. Eu não acho que é infanto-juvenil no seu formato. Porque, assim, como foi utilizado de toda a estética da Tarsila, as obras dela também. A obra dela conversa muito com criança, conversa muito. E, assim, essas formas arredondadas, as cores vibrantes, esse jeito fácil da linha, se uma criança quiser copiar, a criança desenha daquele jeito, com o pé desse tamanho, a cabecinha pequena. Então, assim... E, ao mesmo tempo... Então, só para poder fechar essa ideia, dadas todas essas questões da estética, o filme e a própria história, no roteiro, mais superficialmente falando, é muito simples. E é muito para criança mesmo. Sim. Eu não acho que uma criança maior vá gostar tanto quanto uma criança menorzinha que vai ver aquelas coisinhas arredondadinhas e tal. Agora, e a discussão que suscita? Não é nada infantil. Mesmo aquela parte mais... Não vou dar spoiler aqui, mas assim... Aquela parte mais tensa mesmo do filme,
Gente, deve afugentar a criança. Em alguns momentos ali, quando ela vai mergulhar no Abapuru, né, tal. Não, Então, o Vaporu aparece meio que no final, assim. Tipo, nossa, Vaporu. E a Tarsila a gente associa muito a Vaporu. Muito. E durante a animação, a gente fica sabendo das obras dela e não sente falta da principal. E aí, no final, a gente fala, nossa, e ainda tem o Vaporu. Querem mais né? fofoca? Opa! Foi um presente que ela deu pro Ah, sim. Oswald, beleza. Mas na separação, ela trocou com ele num outro quadro de um cara famoso e ficou com o Abapuru. Ah, não sabia dessa troca. Achei justo. Justíssimo. Maravilhoso. E aí esse negócio da obra, né, da criança, na entrevista pro Bial, eu acho, ou foi, não sei, numa outra entrevista, eles falam de que a Tarsila é a artista do modernismo e tal, que é mais popular nas atividades escolares, justamente porque se comunica muito com as Teve crianças. uma exposição dela recente De pra criança, lá no No- Farol Santander. Foi. Não Porque vi. você imagina se fazer uma Foi, acho que exposição 2019. interativa, alguma coisa assim, acho que foi pré-pandemia. Criança adora. E você sabe o que eu acho interessante? Porque por mais que seja uma das artistas mais conhecidas, se não a mais, né, na área da pintura, no Brasil, é uma estética que aproxima a criança, que nas escolas é o que é mais abordado, mas vou falar minha experiência. Eu vi Tarsila do Amaral em livro de história, e é isso, assim. É isso. É só. Hoje a gente vê, e foi isso que eu achei interessante, não somente o filme, mas também já vem de antes do filme, já teve essa exposição, teve série, teve livro. Então, assim, é super interessante você poder ver uma arte dentro da arte, né? No caso do cinema, então é a 7ª arte apresentando para crianças que podem não ter tido acesso a essa outra. A pintura é o quê? A terceira? Segunda? Terceira arte? Ih, não sabia nem que tinha. É verdade, né? O cinema é a 7, mas eu não sabia que tinha uma Quais sequência. são as outras? Tem, acho que é a terceira. Me corrijam se eu estiver errada. Então, mas eu acho interessante isso, né? A 7ª, o cinema poder apresentar à criança a pintura de uma pessoa tão icônica. E eu não me lembro de ter tido essa abordagem. E eu acho que eu ia adorar a mini Camila ali, né? E então e tem detalhes assim que eu achei muito interessante do filme nesse sentido, assim, o fato dele começar em 2D e depois quando entra nas pinturas dela vai tudo arredondadinho, Nossa, eu não tudo tinha 3D. reparado, Assiste de novo. E quando ela volta a ser 2D, a menininha. Depois vocês observam. Esses detalhes Faz eu não muito reparei. sentido. Mas voltando um pouquinho Muito na questão legal. da apropriação e das minhas pesquisas, e faz muito sentido, a Tarsila, ela foi para a França, estudou com vários artistas renomados e tal, referências. E a coisa das cores brasileiras, ela só pegou depois que ela voltou ao Brasil em uma viagem que ela fez por Minas Gerais e por outra parte com um cara Aí, ó, as da Minas gringa. Gerais. E da gringa não combina nada com modernismo, Tarsila, enfim, mas é isso. E aí que ela começou a usar essas cores, o azul, o verde, o vermelho, o laranja e tal. Muito legal. E do Abapuru, até foi isso, o movimento antropofágico. Foi isso que inspirou, né? O Que Oswald. inspirou, porque a grande questão da semana, e que foi polêmica e tal, e que tinha no movimento que eles acabaram seguindo ali, se transformaram em referências, tá, é legal você pegar referência, é legal pegar o que tá acontecendo lá fora, na Europa e tal. Mas você precisa trazer isso para sua realidade. E eles não estavam fazendo isso. E tanto que o Mário. era o Mário. Ele fala de Mário? como... O Mário de Andrade. Irmão do Oswald. Podia passar, né? E aí, ele fala de como ele tinha meio que essa revolta das coisas e também de como, pela primeira vez, talvez, alguém conseguiu influenciar na escrita do Oswald também. Porque tinha essa coisa dele acabar sendo influenciado pela Tarsila. Diz que eles tinham uma coisa de palavras, de falar... meio um dialeto deles, que é a coisa que o sapo faz, sabe? No filme. Eu achei demais, assim. Achei Eu acho também. isso que se conecta Eu também muito com achei Eu crianças. achei uma graça. Isso é muito brincadeira que criança faz.
E eu não sabia que tinha a ver com esse diálogo entre a Tarsila e Eu Oswald. também não sabia, não. Aí, essa teve uma coisa que eu descobri entrevistando a Carolina Casarin, que escreveu um livro sobre a moda no modernismo a partir do casal Tarsila e Oswald. Que o Mário de Andrade shippou os dois, né? Há Sim. 100 anos. E ele chamava o casal Tarcivaldi. O Biel falou disso também. Que legal! Gente, Internet pra guarda. internet. Vanguarda. legal. Internet pra E internet. outra coisa, agora vocês vão tirar uma dúvida minha. É verdade que a Caipirinha, o nome Caipirinha, é por conta da Tarsila, que tinha o apelido de Caipirinha? Lá Isso na, eu não na sei. gringa? Mas eu sei que ela fazia muitas festas, jantares. Ela fazia festas, jantares na França, fazia lá sei lá, Recebia comidas, todo mundo. coisa. E eu li em algum lugar, eu precisava confirmar essa A informação. bebida A caipirinha? bebida caipirinha. Então, eu não sei, porque nessa conversa que eu tive com a Carolina Casarim, eu descobri que tem uma foto que... Porque, assim, a Tarsila era vestida por um estilista que se chama Paul Poiret, que é francês. E aí ele tinha lá a maison dele e tal, e ele fazia as roupas que ela vestia. E aí tinha uma roupa que parecia de festa junina. E aí o nome desse meio que não sei se dessa foto, mas assim, desse estilo, o Oswald chamou a caipirinha de não sei o que lá, eu não lembro. Ou a caipirinha vestida de não sei o quê. Eu não lembro. Depois vocês assistam o tão episódio com a festa Carol. Mas assim, aí a Carol foi lá pra França para pesquisar, porque ela tinha quase certeza que eles tinham influenciado o Paul Poiret a fazer esse estilo de roupa. E ela descobriu que não. Que, na verdade, o nome dessa roupa é escocese, que eu acho que é inspirado nos escoceses. Porque é meio Sim. xadrez, né? Sim, E é meio caipira e tal. Mas aí casou muito com o Verdade. estilo que a Tarsila queria, que é também trazer essa coisa mais brasileira. E aí ela tá usando uma roupa francesa e que parece brasileira. E aí era caipirinha alguma coisa, mas eu não sabia que tinha... Não sei se tem a ver com o drink. Vamos pesquisar. Não sei. Fica aí o trabalho de casa. Fica o trabalho de casa. E aí, finalizando assim, caminhando pro final, o que pra vocês é ser moderno? Porque às vezes a gente fala, né? Nossa, muito moderno. O que é? Ai, antes de responder aí, a gente ganha um tempo para pensar. Eu queria comentar que o Zé Cabaleiro tá na trilha sonora. E eu fiquei muito feliz. E isso eu sou muito das referências dos Estados Unidos. Cresci gostando muito de música internacional, por isso quis aprender inglês. E todo ano o Spotify faz a retrospectiva. E esse ano, inclusive, aconteceu isso. Eram vários artistas internacionais e o Zé Cabaleiro tava lá. E eu fiquei orgulhosa de mim. Falei, o nacional Maravilhoso. O Zé, que ele faz muita coisa pra teatro. É. Ele faz muita trilha de teatro. Bem legal. E quando vai entrar os créditos, né, no final do filme, tem ele cantando com a Nausete. É uma figura maravilhosa. Cara, e eu conheço um sobrinho, eu acho, da Ná, porque eu fiz um mochilão. Assim, eu não conhecia ninguém da família e tal, e aí ele falava... E aí, sempre que eu vejo alguma coisa, eu falei, cara, é a sobrinha tipo, a tia do Érico. Não, Érico, ele não lembro super direito. combina com essa trilha, né, gente? Super. A Muito. trilha é maravilhosa. Eles colocaram um pedacinho lá daquela das Baquianas, lá, né, do Vila Lobos também, Sim, tudo porque a tem ver, o negócio né? do trenzinho, eles Tudo a falaram. ver. Maravilhoso. Isso, verdade, tem o trenzinho. É. Maravilhoso. Ai, Vale gente, muito a pena. assistam. Tá no Prime Video da Amazon. É. E assistam Pagu também, que por enquanto tá no Eva Hertz, depois deve São Paulo. circular. 50% de desconto no Vivo Valoriza ou no Cultura Pass. Pode fazer a divulgação? Pode. Então é Opa, estamos aqui para isso. Não, então, mas sobre o ser moderno, na verdade, eu pensei nisso, lendo aqui também essa programação, que é praticamente um livro, gente. E no final, eles colocam algumas perguntas. E uma das perguntas é sobre o modernismo, assim, sabe? O que é ser moderno hoje? Tá, eu tenho uma resposta. Ó, então vamos lá. Eu acho que ser moderno é não ficar parado no tempo, é se adaptar. É conseguir ler o que está acontecendo à sua volta, fazer uma assimilação disso. Não é copiar, não é reproduzir aquilo sem pensar, mas conseguir, mediante o que está acontecendo, encontrar o seu próprio caminho.
Tá. Muito extenso, né? Era pra ser mais simples. Não, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que é isso. Eu acho que é por aí mesmo. Eu sempre associo essa questão do moderno com transformação. Transformação. Sei lá, às vezes a gente fala, nossa, tá moderno. E eu acho que tem a ver com isso, né? Você se transformar sem perder-se de si. Eu acho que tem um pouco disso também pra mim. E é o estar à frente também, Estar né? à frente. E aqui, eu tô tentando achar aqui as perguntas, mas eu lembro que tinha uma parte que falava que a Pagu era considerada moderna e tal. Na verdade, assim, não tão moderna quanto os homens, né? Modernista, assim, quanto os homens. Porque, naquela época, cabia aos homens ser rebelde. E para a mulher ser rebelde, era quer dizer, talvez continue sendo, né? Um defeito. Mas não deixa de estar à frente, né? Mas talvez não seja Não um deixa de elogio, né? subverter. Tipo, aquela mulher é rebelde, não é moderna. O cara pode ser moderno, né? Você pode usar a mesma palavra, né? Pro cara você falar, tá moderno. E a mulher, tá moderno, né? Nossa! Tudo muda com a tom de entonação. crítica. Nossa, super moderninha ela, olha Moderninha. lá. Não é? Nossa, olha, me lembrou umas coisas aqui. Moderninha ela. É. Assim, tem várias formas de... Achei aqui, olha só. Vai lá. Quem escreveu aqui foi a Silvana Gerra, historiadora e pesquisadora. Esse resumo de Pagu aponta para perguntas que devemos fazer a todo e qualquer modernismo. Dá para ser moderno sem combater o patriarcado? Forte. Dá para ser moderno sem igualdade de gênero? Dá para ser moderno sem direitos sexuais para as mulheres? O fato de Patrícia Galvão não ter alcançado a proeminência intelectual que merecia no século XX não tem a ver com isso? Então, aí ela, né, vai falando sobre isso. E faz sentido, porque a gente fica sabendo da Pagu muito... ela era sensual. Ela era meio... sei lá... foi presa, meio maluca. Diferentona. Isso. E assim, agressiva, né? Eu penso muito assim, numa Pagu agressiva, tipo... Combativa. Pagu indignada no palanque. Até o som, né, da Pagu. Já tem uma coisa... não sei, que por si só já é meio forte, assim, já é meio impactante. Então, será que os modernistas talvez não fossem tão modernos, assim, né? Em relação à igualdade de gênero, né? Porque até hoje em dia, né, a gente continua combatendo isso. E eu acho que tem um pouco a ver mesmo. Eu acho que em alguns ambientes que eu circulo, algumas pessoas me acham à frente porque eu defendo a equidade de gênero, né? Que é isso, né? Tipo, pessoas têm necessidades diferentes, então têm direitos diferentes. Então, é diferente da igualdade, né? Que é dar a mesma coisa para todo mundo. E algumas pessoas acreditam que não, que não precisa, que os homens, sei lá, precisam prover e as mulheres serem submissas. E só da gente acreditar na equidade de gênero, a gente já é colocado como moderninha. Moderninha, no diminutivo mesmo. Que é já mesmo para desqualificar. E hoje em dia, né? Será que encaixa a gente falar que as pessoas são modernas? Não sei também. Eu evitava falar. Tipo, eu sempre falo, nossa, muito contemporâneo. Agora, o moderno, para mim, remete a Semana de 22. Hoje em dia, será que cabe a gente falar moderno? O que vocês acham? Vocês já pensaram sobre isso? Porque eu sempre pensei nisso, sei lá, de uns anos para cá. E agora eu tô revendo, não sei se faz sentido. Tem uma coisa da modernidade de você... Porque a gente tá na pós-modernidade, não é? Da pós, já, acho que já até foi. Eu não sei nem onde a gente tá, na verdade. Então, talvez a gente já tenha passado da na pós-modernidade, né? pós-graduação, eu lembro de uma professora que, justamente, ela era análise do ambiente contemporâneo, a Sandra, não lembro o sobrenome agora, e ela falava um pouco sobre isso, né? O que era pós-modernidade.
Porque também a gente vai avançando e o que era pós-modernidade já vai ficando no passado. Então, Tem todo esse processo aí. Mas tem uma questão de abraçar o moderno, abraçar o novo por ser novo e esquecer a memória, que volta nisso do modernismo, que era justamente valorizar a arte brasileira. importante a gente E não só resgatar a copiar. ancestralidade, né? E honrar, né? Honrar, Não total. é apagar totalmente aquilo. Porque a gente não veio do nada. Que é a questão da lembrança, da memória. Sim. Então, por exemplo, hoje eu estava ouvindo a Tati Bernardi, e ela citou o Osho, ela falou, teve todo um Osho Gate e tal, por causa, tipo, um cancelamento, né, assim. Só que isso vai numa polêmica de obras do passado, de artistas, separar, a gente já comentou sobre isso também, né, separar artista da obra e tal. Cara, naquele momento foi importante o que foi feito, da forma que foi feito, e aquelas pessoas não tinham as referências que a gente tem hoje. Exatamente. E à medida que o mundo vai mudando, a gente vai... Então, eu estava no perfil de um cliente, precisava fazer uma publicação, e uma pessoa que estava aparecendo no feed lá tinha publicado um passaporte. E no passaporte tinha que o marido autorizava essa mulher a viajar e voltar. Foi você que compartilhou isso? Não. Você não compartilhou? Não compartilhei. Porque recentemente eu vi também. E aí eu achei aquilo tão chocante, e a pessoa falava sobre aquilo. Então, para uma mulher viajar, ela precisava da autorização. Isso século passado, né? Século passado, assim, quando começou o passaporte e tal. Porque passaporte é um negócio recente. E passaporte tem a ver, ela falou, com fronteira, com porta, com abrir portas. Então, assim, hoje pra gente ir trabalhar, ir na esquina, não sei, é tudo tão trivial que você tem que pensar que pedir autorização para o homem da sua família para você fazer uma coisa, para você vestir uma roupa. Então, assim, é ilógico. Mas naquele momento, para aquelas pessoas, a sociedade era daquela forma. Por mais que alguém se rebelasse e achasse que não era, era o que era o comum, era o que era o certo. Então, assim, é difícil também querer apagar o que a pessoa fez. Eu acho que a gente pode fazer uma releitura daquilo, entender o que era aquilo, que hoje não funciona mais. Pelo Também que acho. a gente aprendeu. Não é simplesmente sair cancelando. O passado todo, né? Acho que é isso. O que não dá é para a gente conceber o outro lado, né? A gente pensar no hoje, com todo o esclarecimento que temos, toda a informação que temos, tudo que a gente carregou da nossa ancestralidade, até para poder compreender como é que as coisas funcionaram até aqui, e ainda assim, por exemplo, sermos as moderninhas, porque a gente considera a equidade de gênero, certo? Então, eu acho que tem esses dois lados, né? Eu achei muito legal o que a Pri falou de... Antigamente, para você ir até a esquina, a gente tinha que pedir autorização para o marido. E aí, hoje em dia, a gente não precisa. Só que ainda assim as pessoas falam, algumas mulheres falam, não preciso do feminismo. Porque acho que não tem essa noção do tanto que, graças ao feminismo, a gente consegue fazer Ela hoje em hoje dia. está indo, exato. E Hoje que tá o Dia indo, da Mulher exatamente. não é um negócio, super legal. É porque mulheres morreram para conquistar direitos que hoje nós temos. Uhum. Sabe que isso também tem um outro processo, né? A Tarsila, no início do filme, ela não sobe na escada para pegar as goiabas. É a mãe dela que vai. Não é um spoiler, gente. mas Não, enfim, no começo já. No começo. 2D. Primeira cena. No 2D ainda. E essa trajetória toda gera um impacto nela que a pessoa que volta é uma Tarsila um pouco diferente. Não deixou de ser ela, Sim. mas achei inclusive a cena da boneca que ela negocia a boneca, achei muito sagaz. E aí Muito inteligente. me lembrou inclusive a minha sobrinha, que tem 10 anos, e eu falei, por isso que ela deve ter gostado. Deve ter se identificado. E eu lembrei, falei disso, né? O filme me trouxe algumas referências. Onde a lagarta mora, me lembrou um pouco Castelo, Rá-Tim-Bum, assim, aquelas portas, algumas coisas. Mas a viagem como um todo me lembrou, a viagem, a jornada da Tarsila, a viagem de Chihiro. E eu acho que o que as duas têm em comum é de como essa trajetória faz com que elas amadureçam.
Elas não voltam elas mesmas. E de como as crianças conseguem passar por coisas que às vezes a gente fica tentando proteger enquanto adultos. E para elas, sabe, não é que elas vão levar de boa, mas é o que também vai prepará-las para serem adultas. Além disso, você falou de... é uma obra para criança, infantil juvenil, não sei o quê. Mas a maioria das animações que eu vejo, elas têm esse lado que cativa, das cores, de personagens como o sapo, que vão conectar realmente as crianças, fazer com que elas prestem atenção e relembrem aquilo. Mas tem várias nuances ali que é para falar com os adultos. Sim. Tanto que, divertidamente... Os filmes da Disney e da Pixar, de modo geral. Mas, assim, divertidamente... É uma analogia para o que acontece no nosso psicológico ali, de como as nossas emoções controlam a nossa vida ou como a gente pode aprender a gerenciar melhor nossas emoções. Então, eu acho que, mesmo que não seja pensado, acaba refletindo, né? Mas é pensado, né? Sim. É porque tem um adulto ali que vai levar essa criança para o cinema, né? Na Tarsila, eu sinto que cumpriu uma função tanto de apresentar elementos da nossa brasilidade para crianças, para a gente não deixar isso se perder, né? A gente tem a própria obra da Tarsila, a gente tem o Sapo Cururu, que todos os personagens dos quadros dela, mas mesmo assim são elementos do Brasil, né? O Saci Pererê, alguns trocadilhos que eles fazem... quem eu? Não, Tadeu. Minha mãe falava isso quando eu era criança, né? Então, ligou o Lé com Cré. Então, coisas do Brasil mesmo ali, né? Tanto para oferecer isso para a criança, que pode não ter contato com esse tipo de cultura nossa aí, né? Como também para resgatar o adulto. Né? A gente falar, o que ele falou, o que aconteceu. Então, eu acho que é pensado, sim. E a qualidade do cinema nacional quando se trata de animação também. Então, é isso que eu queria falar, porque essa animação foi feita pelo PROAC, que também, né, a gente está também produzindo aí esse espetáculo que o Léo escreveu, e pela lei do audiovisual, acredito, né, que é meio que a lei Rouanet do cinema. Então, assim, são programas... Foi o Fundo Setorial, se eu não me engano. Fundo Setorial também. Então, são políticas públicas, a importância das políticas públicas. Pagu também foi um edital do PROAC. Então, gente, a gente está aqui graças às políticas públicas para a cultura. Então, quero mostrar aí para vocês, né, o resultado de tudo isso, do investimento em cultura, né? Então, assim, final, queria que vocês, depois de tudo isso que a gente falou, uma conclusão, o mapa da mina. Vai lá, Priscila, toma que o filho é teu. A gente pode criar junto o mapa da mina. Acho que sim, também. acho que podemos criar juntas. Então vamos. Qual é a proposta desse mapa da mina? O que vocês gostariam que... Sabe, a primeira pergunta que foi, vocês saíram de Pagu, o que marcou vocês? O que vocês gostariam que marcasse quem está assistindo e finalizou e a pessoa vai levar para sempre, sabe? Vocês gostariam que a pessoa levasse para sempre? Eu recentemente estava no SESC e vi, rapidamente assim, não consegui acompanhar tudo. Era uma exposição, a Nise da Silveira, e tinha questões sobre psicológico e tal. E quando a Pagu ficou presa, foi Nise, perto da Nise, né? A outra, a Olga Benário. Uhum. Eu lembro disso. E aí tinha algum dos quadros, assim, que falava algo sobre como o ser humano não existe sem a cultura. Eu não vou lembrar detalhadamente, mas depois eu posso te passar, que eu acho que eu tirei foto disso. E fez muito sentido, porque eu acho que é isso. Isso aqui não existiria se não existisse cultura. E a gente se expressa, a gente se molda, a gente se constrói a partir da nossa cultura, porque a cultura é a nossa forma de falar, é a nossa forma de se vestir, é a nossa forma de nos comunicar. Tudo, né? É tudo. Então, assim, valorizar um pouco mais, ser moderno, sim, mas valorizar também as suas origens. Eu acho que essa é a grande mensagem, assim.
É, porque a gente está falando de pessoas que viveram há 100 anos, hoje em dia, sobre elas, tudo que elas impactaram a gente, né? E é aquilo, você não precisa concordar, você não precisa Não. pensar politicamente da mesma forma que elas, você não precisa gostar de arte. A arte, como a gente vê quadros e tal, pode ter alguma linguagem, alguma forma de expressão que faz sentido para você. Então, tem gente que não gosta de ler, mas hoje em dia você tem o audiobook. Uhum. Tem gente que não gosta de ir ao cinema, mas adora Netflix, poder ir lá caçar alguma coisa e assistir. Tem gente que não gosta de cinema mais cabeça, mas adora uma comédia. Então, assim, todo mundo consegue encontrar algo que faça sentido para você. Se você tiver um pouquinho de paciência para olhar, você vai identificar. E se você tiver uma certa abertura, você pode descobrir em outras coisas que você não gosta um caminho. Todo mundo pode encontrar o seu mapa da mina. Perfeito. Finalizamos com essa frase incrível. Encontre seu mapa da mina. Construa. Construa o seu mapa da mina. Construa É. também, né? É. Igual a gente fez nada aqui, tá né? pronto. Aqui durante a gente essas- criou o mapa das minas. É. Nada tá pronto. Das Minas Gerais. Deixe seus contatos, suas redes sociais, assim, pro pessoal conhecer vocês, o que vocês fazem. Fala aqui pra Basicamente, câmera. vou falar basicamente Instagram, Pri Miguel. A partir de lá, vocês podem cair na minha toca do coelho. Boa. Por aqui, Camila Loyola. As minhas redes são Camidisse. Camidisse no YouTube, Camidisse no Instagram, Camidisse onde você procurar, você TikTok vai me tem? achar. TikTok tem, Spotify. Camidisse no TikTok. Não, no Spotify é OiêCast. É verdade. Por Camila Loyola, mas se você digitar Camidisse, você chega em mim. As Minas Gerais também, asminasgerais.xyz no Instagram, no site, asminasgerais.xyz. TikTok, estaremos em breve, mas já tá lá o nome. Thaís Polimene, em todas as redes sociais, inclusive o site, gente, tem um site agora. Eu que fiz o design, mas lá, web designer. Pra gente Boa. colocar no formulário de hotel. Obrigada para todo mundo que assistiu. Se inscreva no canal, siga aí onde você está assistindo a gente. Comente também se você quiser indicar alguém aqui para participar. E as pessoas que eu convidei continuam sendo convidadas. E obrigada, gente. Eu amei a conversa. Já que a Obrigada Thaís por terem falou que tem topado um tudo site. isso. Ai, tem um site agora. Eu tenho um site também, Todo priscilamiguel.com. mundo muito chique. Você Então, tem já site ganhei. também? Tenho, camilaloyola.com.br. Olha só, eu São os fui. nomes das garotas. Vou só complementar aqui sobre modernidade. Ainda hoje eu estava ouvindo uma comunicadora falando da importância de você ter o seu público em um local que não seja de outra pessoa, que sempre comentam isso em comunicação, né? Então, o Instagram, de um dia para a noite, o Mark Zuckerberg muda alguma coisa, você perdeu os contatos de todo mundo. Então, é bom não deixar seus ovos tudo na mesma cesta, né? Não investir tudo na mesma coisa. Então, essa, ferramenta, o site, é uma forma de você ser encontrado se der um bug no Instagram, se der um bug no WhatsApp. Então, é bom, fica aí a dica para vocês também. Isso aí, gente. A dica da comunicadora. Obrigada, pessoal. Valeu. Até.